Bolsonaro destruiu muita coisa no Brasil, entre elas o programa Mais Médicos para mandar embora os médicos cubanos. Numa ironia do destino, sua negligência com os povos originários pode ter facilitado a volta desses mesmos médicos. Vamos lá. A gente tem aqui no Brasil um problema sério com médicos, que é a distribuição desses médicos. Às vezes não é nem a questão do número, é a distribuição. Os médicos eles costumam ficar só nos grandes centros, enquanto as regiões mais interioranas, mais afastadas, costumam ficar sem atendimento. E numa tentativa de resolver isso, que foi criado o programa Mais Médicos, que, entre outras coisas, trouxe médicos cubanos. Não é a única coisa que o programa Mais Médicos fez, ele também promoveu a abertura de novos cursos de medicina fora dos grandes centros, e assim por diante. Mas foi o que realmente chamou a atenção no Mais Médicos foi a ideia dos médicos cubanos, né? Mas, enfim, vamos ouvir um pouquinho mais sobre esse programa. Mais Médicos foi lançado em 2013 no governo de Dilma Rousseff. Ele buscava aumentar o número de profissionais de saúde, especialmente no interior brasileiro, e abrigava médicos de diversos países, incluindo Cuba. Em novembro de 2018, antes de assumir a presidência, Jair Bolsonaro criticou o programa e anunciou que faria mudanças. O agora ex-presidente questionou a preparação dos profissionais cubanos e disse que condicionaria a permanência dos estrangeiros à revalidação do diploma e à contratação individual dos médicos. Mais do que isso, ele agrediu, ele literalmente agrediu verbalmente os médicos cubanos, né? Ele falou um monte de impropério, e dentro da extrema-direita rolava um monte de fake news de que os médicos cubanos seriam guerrilheiros, os socialistas, comunistas, infiltrados e todo tipo de coisa. A parte do convênio entre os governos brasileiro e cubano. Com isso, Cuba deixou o programa, fazendo com que mais de 8 mil médicos cubanos retornassem ao país caribenho. E as pessoas que eram atendidas por esses 8 mil médicos ficaram sem atendimento. Mas, enfim, isso foi aí o que aconteceu, né, contando aí de um ponto de vista mais histórico. Agora, chegando mais próximo aqui, a ideia seria que, com o governo Lula, o programa Mais Médicos retornasse também. De atenção primária à saúde do Ministério da Saúde, Nécio Fernandes, disse que o programa Mais Médicos será retomado. Segundo ele, a prioridade será para profissionais brasileiros. A prioridade será para profissionais brasileiros, e isso era a informação que nós tínhamos até 3 semanas atrás, que é de quando foi esse vídeo. Aí o que aconteceu? Aconteceu a tragédia Yanomami. E com essa tragédia foi mudado esses planos. A ideia seria, então, não vamos mais fazer essa retomada aos poucos. A gente precisa desses médicos o mais rápido possível para lidar com essa crise sanitária. Aí entra a notícia que a gente traz aqui hoje para vocês. Justiça determina recontratação de médicos cubanos atacados por Bolsonaro. Em 2018, Cuba decidiu sair do programa após falas do ex-presidente classificadas como depreciativas e ameaçadoras. A decisão foi assinada pelo desembargador Carlos Augusto Brandão Pires e atendeu um pedido da Associação Nacional dos Profissionais Médicos formados em instituições estrangeiras e intercambistas. O governo federal terá que cumprir a decisão judicial. A determinação autoriza a recontratação de 1.789 médicos cubanos que faziam parte da 20ª turma dos Mais Médicos no Brasil. Em 2018, eles precisaram interromper a atividade no Brasil após Cuba decidir sair do programa por causa das declarações depreciativas e ameaçadoras feitas por Jair Bolsonaro, à época presidente do Brasil. 1.789 médicos. Bastante gente. Por que saiu essa decisão, né? Vamos ver com um pouquinho mais de detalhes.
Na decisão, o desembargador entendeu que a recontratação tem uma dupla finalidade: atender às necessidades dos próprios médicos que foram afastados de familiares aqui no Brasil e às demandas sociais do país, que ainda tem problemas com assistência médica. Para justificar esse argumento, ele citou o caso dos Yanomami, que vivem em uma profunda crise nutricional e sanitária. Em declaração publicada pela CNN, o magistrado afirmou que os médicos cubanos estão contratados. Os médicos cubanos, então contratados e agora frustrados na recontratação, encontram-se em contexto que lhe restringe o mínimo existencial, por inação exclusiva da União, com ofensa direta a estatutos de direitos humanos já internalizados no Brasil. Cabe ressaltar que questões humanitárias também se materializam em torno do núcleo familiar dos profissionais envolvidos. Mostra-se evidente a quebra de legítima expectativa desses médicos, que, em sua ampla maioria, já constituíram famílias em solo brasileiro. Cara, eu acho muito interessante eles trazerem essa questão da família no solo brasileiro, porque, assim, essa notícia, quem deu ela originalmente foi o pessoal da CNN Brasil. E, normalmente, aqui na live, eu procuro, sempre que possível, trazer o veículo que primeiro noticiou algo, né? Então, sempre que, de acordo com tal jornal... foi isso que aconteceu, eu vou no tal jornal e não para conseguir pegar a notícia. Dessa vez eu resolvi trazer a Brasil de Fato em vez da CNN Brasil, primeiro porque o texto estava muito melhor escrito, mas também porque, assim, gente, não existe imparcialidade no jornalismo, não existe, e essa é uma notícia que ficou muito claro, porque enquanto a CNN estava noticiando com viés de que esses médicos cubanos serão obrigados a voltar para o Brasil, sabe, terão que voltar, foi a palavra usada, o Brasil de fato está destacando, gente, eles foram separados da família deles que estão aqui no Brasil, sabe, é muito óbvio a questão aí do viés. De viés, né? E eu fiz uma coisa diferente ainda. Eu fui direto na decisão e li ela hoje à tarde. E vou falar para você que foi uma decisão muito bonita, mas a gente tem que só ressaltar alguns pontos dessa decisão, tá? Não com relação ao mérito da decisão, porque ele fala isso de um ponto de vista. E eu lembrei da Revolução Francesa porque ele usa uma questão que a gente fala muito no direito, que o direito ele passa por 3 gerações de direitos constitucionais. E os primeiros direitos que nós conquistamos foram os direitos à igualdade, os direitos à liberdade. Aí depois nós tivemos uma geração de direitos que tratavam da igualdade, e agora nós estamos vivendo uma época em que os direitos buscam mais a fraternidade. E ele fala disso na decisão. Inclusive ele fala que a questão do mais médicos, o que está acontecendo é o seguinte: quando o governo fala que a prioridade é fazer a contratação de outros médicos lá, que são brasileiros formados no exterior, a gente tem que lembrar que eles vão abrir editais novos para contratar esses profissionais. Então são brasileiros que se formaram no Paraguai, na Argentina, Bolívia, Estados Unidos, enfim, e não tem a revalidação ainda do diploma. Então eles vão fazer um edital específico para essas pessoas contratarem. Com relação aos médicos cubanos, eles são da 4ª turma de médicos que foram contratados num convênio passado. E essa 4ª turma era sempre assim, era 3 anos, acho que se eu não me engano 3 anos, que você renova por mais 3 anos. E quando chegou a renovação, os médicos cubanos eles foram impedidos. Né? Teve toda essa confusão com o Bolsonaro e houve um impedimento. E esse juiz, ele reconheceu que isso foi um tratamento até xenofóbico mesmo, foi um tratamento desigual, foi um tratamento que feriu os direitos humanos, que tratou de uma forma diferenciada os médicos só porque eles são cubanos. Porque nessa 4ª turma, há algum tempo atrás, ainda no governo Bolsonaro, foram renovados de outros profissionais médicos de outras nacionalidades, inclusive brasileiros. Então, essa decisão, ela veio e falou assim, olha, isso é um absurdo, isso atenta contra a igualdade e contra a fraternidade que deve gerir, deve influenciar o direito. Agora, uma coisa que é importante falar é só que essa decisão, ela é uma decisão que tem uma natureza liminar. Então, ela é uma decisão. O que é uma natureza liminar em uma decisão jurídica? Você entra com uma ação, geralmente acontece assim: eu quero que fulano me pague tal coisa, sei lá, vou usar a Sofia de novo aqui, vou acabar com a carreira de vendedoras. Vou usar a carreira de vendedoras de carro da Sofia, que já está destruída mesmo. Então tá, a Sofia, ela me vendeu o carro
e, de repente, eu não paguei. Vamos falar ao contrário. Ela vendeu o carro e eu não paguei. Então, ela vai entrar na ação, uma ação na justiça, para me cobrar. E quando o juiz sentenciar, ele vai me obrigar, vai me condenar a pagar a Sofia. Mas, eventualmente, algumas coisas, você não pode esperar o término da ação. Então, você simplesmente entra com um pedido liminar que adianta o efeito da sentença. E aí, depois, quando chegar a sentença, se confirmar aquela decisão, só vai manter o status. Senão, vai ter que reverter. Ela meio que inverte a ordem das coisas, entendeu? E o que aconteceu nessa decisão dos médicos cubanos é isso. Eles tentaram em primeiro grau e o juiz não negou a ação, só que ele não deu a liminar. E eles recorreram dessa decisão e esse desembargador deu essa liminar. Provavelmente isso ainda vai subir para o STJ ou talvez até para o STF. A gente espera que, diante de toda essa tragédia, não seja revertida essa decisão, porque é uma situação realmente calamitosa. Nós precisamos desses profissionais, que são ótimos profissionais. A medicina cubana, ela é famosíssima no mundo inteiro pela alta qualidade dos serviços que eles prestam. Então, assim, nós precisamos para ontem desse pessoal.